Então, olá, tudo bem? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a participação de todas nessa mesa redonda virtual. Nós vamos falar hoje sobre uma das temáticas abordadas no evento da semana Fashion Revolution, que é a moda inclusiva. Para quem não conhece, o Fashion Revolution ele nasceu após o desabamento do Rana Plaza, um edifício de Bangladesh que abrigava várias confecções, empregando cerca de 5.000 pessoas que produziam roupas para grandes marcas globais. No dia 24 de abril de 2013, mais de 1.100 pessoas morreram no acidente e outras 2.500 ficaram gravemente feridas, tornando-o o quarto maior desastre industrial da história. As vítimas eram principalmente mulheres jovens. E o Fashion Revolution, ele surgiu para dizer um basta. Então, hoje, ao redor do mundo, são desenvolvidas ações mobilizadoras para incentivar as pessoas a questionarem suas marcas favoritas, convidando-as a uma simples, porém poderosa reflexão. Quem fez minhas roupas? Do que são feitas as minhas roupas? A cor de quem fez as minhas roupas? São perguntas poderosas. E moda inclusiva, não sei se vocês já ouviram falar. Ela está relacionada com a sustentabilidade e suas diferentes dimensões. E quando nós falamos das dimensões da sustentabilidade, nós estamos falando da sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica, a sustentabilidade espacial, a sustentabilidade cultural e a sustentabilidade social. E aí é que a moda inclusiva se encaixa, né? Uma delas é a sustentabilidade social. Então, antes de falar sobre as convidadas, eu vou me autodescrever. Então, meu nome é Graziela Guiar, eu sou morena, eu tenho os cabelos castanhos escuros ondulados, olhos castanhos escuros, estou usando um vestido estampado com um fundo amarelo e estou em uma sala com a parede de fundo branca. Atrás de mim, uma porta branca com uma fechadura preta. Para falar um pouco sobre essa temática, nós convidamos pessoas que são referências sobre o assunto, moda inclusiva. Começando com a Daniela Auler, que é bacharel em Negócios da Moda pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização em Responsabilidade Social e Sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas. Desenvolveu sua carreira na criação e no marketing em moda inclusiva e sustentável. É idealizadora do Concurso Internacional de Moda Inclusiva e dos cursos de moda inclusiva realizados pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Idealizadora também do projeto Retalhos e Atalhos, realizadas na rede de reabilitação Luci Montouro. Co-idealizadora do MOD, Moda e Design, Economia, Inovação e Sustentabilidade, e representante do movimento Fashion Revolution na cidade de Paraty. Obrigada, Daniela Auler, por estar aqui conosco. Temos aqui também a Heloísa Rocha, que é graduada em jornalismo pela Universidade Tiradentes, UNIT, localizada em Aracaju, Sergipe, e pós-graduada em comunicação jornalística pela Faculdade Casper Libero, localizada em São Paulo. Heloísa Rocha é redatora responsável pelo site e pelas redes sociais da Rádio Gazeta Online, extinta Rádio Gazeta AM, e atualmente dirigida pela Faculdade Casper Libero. Pela emissora, ela orientou todas as produções de moda e cobriu algumas edições do São Paulo Fashion Week. Em 2015, ela lançou Moda em Rodas, projeto que trabalha em prol de moda inclusiva, do resgate da autoestima feminina, especialmente o da mulher com deficiência, e de promover um olhar de pessoas com deficiências nos veículos de comunicação. Em 2020, o Moda em Rodas lançou um podcast homônimo sobre moda, beleza inclusiva, disponível no Spotify, no iTunes e no YouTube. Radicada em São Paulo desde 2009, a jornalista de 36 anos é natural de Aracaju, Sergipe, e nasceu osteogênese imperfeita, doença rara que tem como principal característica a fragilidade óssea. Obrigada também por participar, Heloísa, conosco aqui nessa mesa redonda. Temos aqui também a Silvana Louro, formada em estilismo pela Universidade Cândido Mendes,
É estilista e idealizadora da Equal Moda Inclusiva, com experiência em adaptar roupas para pessoas com deficiência. A marca tem seu diferencial na confecção das roupas em suas versões com e sem adaptação, atendendo simultaneamente pessoas com e sem necessidade. Suas criações proporcionam autonomia, conforto e estilo, contribuindo com a autoestima e a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Criou e produziu para a delegação fluminense o primeiro uniforme paralímpico adaptado do mundo, nas Paralimpíadas Escolares de 2015. Está no novo acervo do Museu Paralímpico do Engenhão como legado nacional. Inovou através de 3 canais de venda, onde disponibiliza suas roupas convencionais e adaptadas em modelos cadeirantes, amputadas e com paralisia cerebral no maior portal de moda da América Latina, a Dafit. Abriu um campo também para inédita experiência de compra para mulheres com deficiência através do Magalu Marketplace, com recursos de acessibilidade assistiva, além do seu e-commerce silvanalouro.com.br. Seu objetivo é disponibilizar roupas adaptadas em todo o país e trazer para o protagonismo pessoas com e sem deficiência juntas na área de moda e beleza. Em busca de sócios experientes, participou da última temporada do Shark Tank Brasil pela Sony Channel. Negócios que emocionam, com mais de 200 mil visualizações. O episódio está disponível no canal do YouTube oficial do Shark Tank Brasil. Obrigada, Silvana, por estar aqui conosco. E Graziela Guiar, eu, participante e mediadora da mesa. Sou bacharel em design, com ênfase em design de moda pela Universidade do Vale do Itajaí, em 2006. Mestre em tecnologias da inteligência e design digital pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2008. Doutor em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2014. Minha pesquisa de pós-doutorado com capacidade de monitoramento de dados corporais e espaciais. Desde 2008 sou professora universitária, tendo lecionado em instituições privadas até 2015, e a partir de 2016 eu faço parte do corpo docente do curso de Engenharia Têxtil da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Blumenau, onde eu leciono as disciplinas da área de moda. Eu atuo nas linhas de pesquisa de moda, moda inclusiva, tecnologias assistivas, wearables, e-textile, sustentabilidade e moda, além de outras temáticas. Desenvolvo junto com os alunos projetos voltados às práticas curriculares de inovação e desenvolvimento regional e interação social PIDRIS, com a Associação Blumenauense de Deficientes Físico, a Bludef, que é uma das instituições parceiras, e a Associação de Cegos do Vale do Itajaí, a Cevale, com o objetivo de desenvolver projetos de tecnologias assistivas em coprodução com os associados das instituições parceiras. Então, a mesa redonda, nós podemos começar com a Daniela Auler para falar sobre a sua experiência com a moda inclusiva. Bom, primeiramente, gostaria de agradecer, né, estar aqui do lado de mulheres tão potentes, né, me sinto honrada, né, você vê que, nossa, que legal a gente estar do lado de pessoas, assim, tão bacanas, né, e vou aproveitar para me descrever para os nossos amigos, né, minhas amigas também, meus amigos, com deficiência visual. Bom, então meu nome é Daniela Auler, eu sou uma mulher morena, bronzeada, sou de branco, estou com os brincos da minha comadre, que é da aldeia Chauandaua, da Andréia, ele é todo de miçanga, preto e verde. Estou com o cabelo meio preso, meus cabelos estão levemente molhados, são longos, cacheados. Estou com vestido, acho que eu já falei, né? Um vestido branco com uma renda, eu acho que de brechó. E atrás eu estou num fundo de Mata Atlântica. E é isso. Então... Ai, Grazi, me ajuda. Como que eu falo um pouco da minha trajetória? Isso, da tua trajetória com a moda inclusiva, essa experiência, né? Da onde que surgiu essa vontade, essa curiosidade,
A partir da onde? Se foi na universidade, se teve alguém que influenciou aí. Eu já vi algumas entrevistas tuas, eu já sei, mas o povo já não sabe. Então vamos nós, né? Eu sempre falo que a moda inclusiva, ela é um marco na minha vida mesmo, tanto pessoal como profissional, né? Aquelas coisas do universo que a gente acaba se conectando, né? E também a doutora Alina Mara, que, assim, é uma mulher, assim, inspiradora, minha guia, assim, né? Agradeço muito ao universo de ter me conectado com essas pessoas. Bom, a moda inclusiva, na minha vida, ela chegou numa crise. Quer ver, eu estou com 16 anos. Mas quando eu tinha de 29, 16, 17 anos atrás. Estava, acho que na crise dos 30, né? Eu resolvi abrir uma marca, olha que interessante, hoje a gente vai passando, né, a vida, vai entendendo os processos que a gente vai vivendo, e aí a minha loja, ela era praticamente toda nessa questão sustentável. Eu trabalhava com tecidos de algodão, eu abria ela num tempo, assim, ela era fechada, eu ia distribuir na casa das pessoas, eu levava na casa da costureira os tecidos, no cortador, tomava aquele cafezinho. Eu falei, nossa, eu já nem sabia, né? Fico, assim, muito, muito feliz de sempre estar, assim, nessa caminhada. E aí eu fui assaltada, fechei a loja e voltei para o mercado. Quando eu voltei para o mercado, que eu olhei aquilo e falei, não, deixa eu olhar o tempo, gente, senão saiu falando. Você me avisa quando der pelo menos uns 5 para eu dar uma... Ok. Tá? À vontade. E aí eu voltei para o mercado e comecei a ficar um pouco angustiada com o tipo de trabalho que eu tinha que fazer, aquelas 300 mil blusinhas com paetês, a forma com que as pessoas que trabalhavam eram tratadas. Quando eu saía à tarde, eu via um monte de gente pegar lixo e aquelas sacolas de lixo. Eu comecei a falar, gente, eu trabalho por uma coisa que não tem a ver com a minha essência. Entrei numa crise. E aí, nessa crise dos 30, né, eu acho que balançou tudo, e nessa época, eu sempre fui muito ligada com o hospital, minha família é toda da área da saúde, e aí eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Alina Mara e conversando com ela das minhas angústias, falando, não é possível que a moda não tenha um viés transformador, né, porque a moda, ela transforma. Você não vai estudar moda, né, que é muito mais fácil estudar moda quando a moda já passou, porque a gente está aqui no meio do furacão, né, então agora 2021, a gente vai entender essa nova moda mesmo na hora que a gente sair lá e for estudar, né, aqueles anos 60. Então, a moda está sempre relacionada com movimentos. Para mim, ela é um print, assim, de um pouco que está acontecendo em todos os cenários, né, sociais, econômicos, políticos, é a forma que a sociedade se manifesta. E aí eu falava, não é possível que não tem nada, né? E aí, conversando essa minha angústia, a doutora Alina Mara, na época, era diretora de hospital de reabilitação, ainda é, né? Ela falou, Daniela, por que você não vai estudar, né, alguma coisa? Porque ela também não acreditava como, na época, a gente estava vivendo o boom, o auge dos tecidos tecnológicos. E não tem nada que a gente possa trabalhar e facilitar a mobilidade, né, e a facilidade de se vestir da pessoa com deficiência. E fui eu lá para o hospital, gente. Ninguém entendia nada, nem eu entendia. Eu sei que eu fui lá com a minha pranchetinha conversar com as pessoas, aí chegava para as pessoas e perguntava, e aí naquilo eu descobri que era um universo, né, que as pessoas, às vezes, ou adquiriram alguma doença, ou ao longo da sua vida, porque se a gente pensar 15 anos atrás, a palavra inclusão, né, ela não era nem dita. As pessoas com deficiência, acho que a Elô está até aqui, qualquer coisa para me corrigir, né, me ajudar, mas eu lembro que quando saía em mídias, em jornais e tal, era sempre ligado com a área da saúde, né? Começando com essa questão da superação do esporte, então a gente tinha assim, uma coisa muito ligada com a área da saúde, a gente não tinha a pessoa no seu talento, né? Ela era muito ligada à deficiência. E aí eu, conversando com as pessoas, comecei a entender que começava a ter uma perda de identidade, né? E aí elas me fizeram a descobrir que não é só as pessoas com deficiência, mas as pessoas com deficiência também, que a gente às vezes vai perdendo a nossa identidade, o nosso ser, através dos padrões que são impostos, porque, tá na moda, você quer ser, porque você é excluída daquela turminha, principalmente o adolescente, e aí, bom, nisso, eu... nisso, é uma grande jornada, nisso eu me apaixonei,
eu falei, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, mas é com isso que eu quero trabalhar com essas pessoas dentro dos hospitais, porque elas despertaram uma cura interna também dentro de mim, então eu falo que é uma troca, assim, muito grande que eu tive, por isso que eu falo que é um marco na minha vida. E aí, devaneando nomes, eu falei, não sei o que vai ser, como que vai ser, acabou surgindo num concurso, porque na época foi inaugurada uma Secretaria de Estado, né, que até então em São Paulo era municipal. A doutora Irina Mara foi convidada para ser secretária, e ela me chamou, que ela falou, Daniela, está na hora da gente parar só de pensar em quebrar paradigmas, barreiras físicas, a gente tem que quebrar atitudinais. E a moda, eu acho que ela pode ter um grande poder de transformação. E eu falei, bora lá, aceitei esse desafio, e aí a gente criou o concurso de moda inclusiva, e daí veio esse nome da moda inclusiva por causa do concurso, né, na época, e foi. E aí começaram os cursos, e aí entramos na academia, e parceiros maravilhosos que foram surgindo, então mais ou menos essa é a história, assim, que eu entrei nesse lugar. Ótimo, perfeito. Acho que já pode, então, passar para a Heloísa Rocha, para falar um pouquinho da experiência dela, tá? Sobre moda inclusiva. Ela, a palavra é com você, toda sua. Olá, primeiramente, obrigada pelo convite. E vou dizer que é uma honra estar do lado, tanto da Silvana quanto da Dani, porque elas começaram muito antes de mim. Então, quando eu estava engateando para entender o que era moda inclusiva, elas já estavam dando passos muito largos. Então, eu aprendi muito com elas. Então, estar nessa roda de conversa com elas, para mim, tem uma importância enorme. Mas antes de eu começar a falar sobre como a moda inclusiva surgiu na minha vida, né? Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são lisos, compridos. Eles estão repartidos de lado, para o lado direito do meu corpo. Eu estou sentada em uma cadeira de rodas. Eu estou usando maxi branco de forma indefinida e de 3 cores, bege, vermelho e vinho. Ele é de uma empresa pernambucana, Azulede, uma empresa brasileira de uma mulher preta, utiliza também elementos recicláveis. Estou usando uma blusa vermelha de alça fina e decote reto. E estou no meu quarto. Do meu lado direito tem uma janela. Atrás de mim tem um mural de fotos em minha cama. A parede, ela é rosa claro, com uma divisória de madeira branca em barras. Bem, essa foi a minha descrição. E como a moda surgiu? Bem, a questão da deficiência, ela surge desse momento que eu me conheço como gente, né? Por ser uma pessoa com deficiência. Mas apesar de ser uma pessoa com deficiência, como a própria Dani já adiantou, eu não tinha a mínima noção do que era moda inclusiva, a importância de pensar em uma moda destinada ao corpo com deficiência, as vantagens que isso poderiam trazer, tanto de adaptação, tanto de qualidade de vida, tanto de conforto, quanto de ganho de tempo e outras questões que até a Silvana vai falar muito melhor do que eu. Mas eu sempre fui uma criança, uma menina, uma mulher muito vaidosa. E como eu vejo muitas assim, pessoas que estudam, gostam, trabalham com moda, elas geralmente têm algum contato na infância com isso. E o meu contato foi através da minha tia e da minha avó materna, que elas eram costureiras. Então, eu cresci nesse ambiente da costura, do ateliê. E, apesar de não saber pregar um único botão, mas com elas me ensinaram que é o ponto principal, independe de você ser um corpo com ou sem deficiência, mas de eu conhecer o meu corpo, buscar um estilo, conhecer as peças que seriam melhor em mim ou não, e que me trariam conforto. Então, foi muito fundamental isso, porque eu, desde criança, nunca tive problemas de aceitação
a quem eu sou pelo meu corpo, pela minha deficiência. E, claro, não só elas, como também meus pais, eles me deram uma criação muito positiva nesse âmbito, né? Eu sempre falo bem assim, que apesar de ser pequena, eu faço jus ao meu sobrenome, que é Rocha. E aí, sim, e aí, quando eu me formei em jornalismo, quem trabalha com jornalismo é uma área que trabalha muito com pessoas, com várias pessoas, e diariamente com diferentes pessoas. Então, eu exigia ter uma apresentação em que as pessoas não me julgassem pela minha deficiência e nem pelo meu tamanho, já que eu tenho menos de 1 metro de altura, e boa parte do meu guarda-roupa ele é adquirido ainda hoje no setor infantil. Então, porque a gente sabe que a roupa, ela também é uma peça de comunicação. Ela não é só algo para você colocar no corpo. Com ela, você comunica muitas coisas. Aquilo que você está sentindo, aquilo que você quer demonstrar por outro, e até questões políticas, como uma frase, uma peça, enfim, um estilo, um look, se você está no estilo mais punk, mais romântica, enfim. E aí, eu fui montando ao longo do tempo esse guarda-roupa. E, assim como a Dani, eu acho que todo mundo passa por isso. Realmente, quando eu completei 30 anos, e que eu já estava bem estabilizada em São Paulo, já estava dominando bem o que eu fazia na área da vida, eu senti uma inquietação também de querer ter um projeto pessoal. Mas não sabia o quê. Eu sabia que, assim, eu sempre, desde que eu comecei no estágio, até aquele momento, eu trabalhava com jornalismo social. Era uma área que eu dominava bastante, o jornalismo. E por conta da rádio, que eu estava orientando essas produções de moda, eu passei a gostar de moda. Porque uma coisa é você ser vaidosa e você ver uma loja que é tendência. Outra coisa é você estudar a história da moda, entender como funciona um desfile, entender o estilo daquele estilista. E eu passei a estudar mesmo porque eu necessitava disso. E passei a gostar muito. Então, eu queria fosse algo entre a moda e o social. E conversassem juntas. Mas ainda não sabia o que, e queria que algo fosse inovador para a época, né, 2015. E aí, no meu perfil pessoal, tem algumas mulheres com a mesma deficiência que a minha, mulheres com deficiência, não muitas, porque o perfil é fechado. E elas viam aquelas fotos minhas, que não tem nada a ver com o que é hoje mostrado no Moda e Rodas, mas elas não se atentavam à foto, elas se atentavam ao look, à peça, ao calçado. E vinham me perguntar onde é que eu tinha comprado, onde é que eu tinha adquirido, pediam dicas de moda, pediam para eu abrir, pediam para perguntar se podia abrir o webcam, porque ia ter uma entrevista de emprego, ia ter um date, e queriam que eu ajudasse elas. E aí foi o start que deu, porque quando eu ia no São Paulo Fashion Week, naquela época, não estou falando da edição de hoje, eu era um peixe fora d'água ali dentro daquele mundo perfeito. Então, todos os olhares vinham para mim. Às vezes até pediam para tirar foto, eu não estava lá para posar, para desfilar, não existia modelo, eu estava lá só para trabalhar, fazer minha entrevista, minha matéria e acabou embora. Mas é porque eu era um pouco diferente daquele mundo, que é um mundo, e a Silvana, como ela trabalhou com isso, ela vai saber, que não condiz nada com o que a gente vê nas ruas, com a nossa sociedade, desse corpo brasileiro tão plural, tão diverso, independente de ter ou não uma deficiência. E aí aproveitei em 2015 aquele boom de blogueiras com o look do dia que posavam, que também eram magras, altas, ricas, brancas, loiras, usando roupas de grife. Eu falei, eu vou ser a minha própria modelo e vou lançar Moda em Rodas, eu vou fazer meu look do dia. E aí, quando eu abri aquilo, eu descobri que eu não estava trazendo looks. Eu descobri que eu estava trazendo representatividade, que eu estava promovendo para
45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, um espaço em que elas pudessem falar, eu me identifico com aquela menina, com aquela mulher. Eu não consigo me identificar com a Graça Massafera. Infelizmente, eu não consigo me identificar com a Bruna Marquezine. Eu também não. E elas são lindas. Mas foi uma oportunidade que a internet oferecia, que as grandes mídias da época não ofereciam. E isso mudou muito, tá, Graça, nos últimos 5 anos. E com isso eu fui aprendendo a entender o que era moda inclusiva, fui aprendendo a essa questão da a autoestima da mulher com deficiência, ela é baixa. Mulher com deficiência, ela é duas vezes mais vulneráveis a assédio, a violência, por conta disso, porque elas não se sentem belas, não se sentem bonitas, elas não se sentem pertencedoras a esse setor da moda. E, como comunicadora, foi de falar bem assim, olha, vamos mudar essas pautas que disse a Dani. Eu só falava sobre na área de saúde. Então, pois é, porque a pessoa com deficiência, ela era vista, ela ainda é vista. Hoje melhorou bastante. Ou ela estava na propaganda do governo estadual, federal, municipal, porque havia uma cota que tinha que inserir lá, ou era para venda de carros adaptados, cadeira de rodas, e, enfim, ou ambientes hospitalares e, claro, como estava crescendo no universo do esporte. Mas, fora isso, ele não pertencia àquele lugar, e quando trazia, era sempre numa forma capacitista. Então, eu criei o Moda em Rosas para falar sobre moda e mostrar que, o corpo com deficiência pode ser um corpo bonito, uma cadeira de rodas, o corpo com deficiência pode ditar moda, e a partir daí desenvolvi outras funções, atividades, que eu já estou terminando. Mas, claro, eu sou jornalista, mas o Moda em Rosas me possibilitou a trabalhar como modelo. Já modelei para Silvana, eu nunca imaginei na vida, mas eu não me considero modelo. E também de promover palestras, promover participar de cursos, estando à frente desses cursos e falando sobre a importância desse nicho na moda. Que apesar de ser nicho, ela é muito mais do que isso que muitas pessoas pensam. E é isso. Perfeito, obrigada. Agora... E já desfilou também, Maravilhosa. Agora a gente pode passar a palavra para a Silvana. Silvana, a palavra é toda sua. Fique à vontade. Olá, amigos. Tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Silvana-Louro. Silvana Louro. Sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, claros. Meus olhos são castanhos. Eu estou com rabo de cavalo preso. Estou usando óculos e também estou usando brincos confeccionados por uma índia do Acre, que é amputada superior. Ela só faz esses acessórios com um braço. Estou vestindo um casaqueto de piquê em malha da minha marca. Estou no meu home office. Atrás de mim tem uma parede verde, um triângulo em madeira e uma oratória antiga com um sal do Himalaia ligadinho ali para gente. É um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. Eu sempre fico muito emocionada de falar do meu trabalho, porque é uma grande paixão. Essas mulheres incríveis que estão aqui somando faz com que a gente sinta que nós estamos no lugar certo, no caminho certo também. Eu nunca tinha conhecido uma pessoa com deficiência na minha vida. Eu lembro, quando era criança, que tinha uma menina, filha de uma amiga da minha mãe, que tinha algum problema. Era como dito assim naquela época. E ninguém conhecia essa criança. Nós íamos nos aniversários na casa dessa família, nós frequentávamos eventualmente algum jantarzinho, alguma coisa, e essa criança nunca foi mostrada. Nós nunca vimos essa criança, nem eu, nem a minha mãe. Depois de muitos anos, nós ficamos sabendo que essa criança era cadeirante e tinha paralisia cerebral.
Essa é uma realidade que perdurou durante quase 5 séculos. A pessoa com deficiência, ela é retirada do ambiente social, excluída, ou vive em instituições, ou viviam à margem da sociedade. As redes sociais foram responsáveis por uma quebra nesse paradigma. As pessoas com deficiência passaram a usar a sua voz. Nós passamos a ver Heloísa Rocha vestindo suas possibilidades e opções de roupa com representatividade para pessoas que não são padrão na sociedade. Eu me deparei com esse universo quando eu trabalhei num projeto, foi um projeto para para-atletas, e nesse projeto eu vi a dificuldade que as pessoas tinham para se vestirem. E identifiquei ali uma dor muito grande, uma dor onde você não tem opção de escolha, uma dor onde você veste o que você tem. E a roupa tem uma força de comunicação muito grande. Então, eu, naquela época, quis aproveitar a minha experiência, minha formação, na verdade, como estilista, e eu criei esse projeto do uniforme paralímpico, que foi produzido em 2015, né? Isso foi em 2011. Eu fiquei tão envolvida e tão apaixonada que em 2013 eu montei a minha empresa. Comecei as pesquisas em 2011, fui a fisioterapeutas, fui entender como que funcionava a circulação sanguínea, como funcionava a readequação dos órgãos quando uma pessoa não ficava de pé, e também busquei conversar muito com as pessoas com deficiência através de instituições sérias. E minha pesquisa nunca mais acabava, eu fiquei 2 anos nesse processo, e é muito rico, porque cada universo que você vai tem as suas especificidades. Quando você entra dentro de um instituto que trabalha com pessoas visuais, com deficiência visual, você vai se deparar com um universo totalmente diferente do universo do auditivo, que é totalmente diferente do cadeirante, do paralisado cerebral, do amputado superior ou inferior. Então, eu também incorporei uma pesquisa de terapia ocupacional. Assim que a pessoa sofria o trauma, quando ela começava o tratamento pós-trauma, lá eu estava entendendo, conversando e buscando solucionar essas dores. Quando eu comecei a produzir, eu tive toda a dificuldade do mundo em 2013 para encontrar quem produzisse a minha roupa, porque ela fugia do padrão do roteiro convencional para a produção de uma calça comprida, por exemplo. Então, era muito difícil alguém querer fazer uma peça que não existia ali. Eu só tinha a modelagem, também foi outra luta para fazer, né? Então, eu estou com a mesma facção, vai fazer 6 anos, e elas já melhoraram a minha modelagem umas 6 vezes, mais ou menos. Elas sempre vêm com soluções novas, elas estão totalmente incorporadas e empáticas com o trabalho. Eu identifiquei que eu teria 2 palavras-chave. Uma delas era a palavra conforto, que a pessoa com deficiência precisa ter mais do que qualquer outra pessoa. Claro que o conforto é uma palavra de ordem para todos nós, mas a pessoa com deficiência em especial. Por isso eu optei por trabalhar com malha. Esse casaqueto aqui, por exemplo, ele é de malha, então ele não tem nenhuma pressão nas cavas, ele não tem pressão em lugar nenhum, porque a malha é totalmente livre, né, dessa pressão. E para eu produzir, além da questão da inclusão social, que diz respeito ao meu trabalho dentro da moda adaptada, da moda inclusiva, eu também busquei tecelagens que tivessem um alinhamento com o meu pensamento. Eu estou muito feliz em dizer que a tecelagem que eu trabalho hoje, ela trabalha com o BCI, que é o Better Cotton Initiative, que é um algodão sustentável. Um algodão desfibrilado também, com reaproveitamento de resíduos de malha e tecido. Também temos alguns produtos com PET, né, reaproveitamento de garrafas PET, tingimento natural, e também o Rise Recycle, que é um amaciamento natural feito através de um óleo que é retirado da casca do arroz. Essa empresa também tem práticas de sustentabilidade, tem o selo verde, certificado de destaque ambiental, tem um processo de tingimento natural que economiza 70% da água, também tem um processo de adequação de práticas dentro da própria empresa, de 70% de economia de energia, com a substituição das lâmpadas por lâmpadas LED, e também tem esse investimento nesses equipamentos, né? Então, eu consegui alinhar a inclusão social com a tecelagem também, que acompanhassem o resultado final do meu produto. As minhas costureiras, como eu disse, né, uma facção terceirizada, já estão comigo há 6 anos, elas sabem braille,
porque quando elas vão colocar essa minha etiqueta aqui em braille, elas já sabem onde é a letra A, onde é a letra O, onde é a letra M, então elas já vão identificando as letrinhas e vão aplicando, e uma fala para a outra, não, essa aqui não é a letra A, essa é a letra B. Então elas estão totalmente inseridas no conceito da inclusão. E eu gostaria de falar também sobre a questão da representatividade, né? Quando a gente fala do conforto da pessoa com deficiência, quando você vai vestir um casaco, normalmente a gente veste o casaco assim, né? A gente coloca esse braço aqui, coloca o casaco, e depois você tem que fazer isso aqui para vestir o outro casaco, a outra manga. Então, a desconstrução das peças facilita muito vestir para que a pessoa com deficiência não sinta dor. Principalmente as pessoas com paralisia cerebral severa, que têm as articulações enrijecidas e dói. Quando você é adulto, você até entende que você tem que sair e se vestir, mas quando você é criança, não. Então, as crianças choram quando veem uma roupa. Agora, vocês imaginem que tristeza, uma roupa que é um convite à socialização, a pessoa sentir dor e chorar. Não pode. Né? A moda, inclusive, ela está aqui para justamente melhorar essas possibilidades, né? Abrir novas possibilidades. E a pessoa que é cadeirante também, ela não fica de pé. Então, tem todo um processo na readequação dos órgãos, na circulação sanguínea, nas zonas de pressão, que a pessoa que fica de pé não tem. Então, eu me especializei em cadeirantes, mas hoje já trabalho com vários outros segmentos também. Só falta eu trabalhar com pessoas com nanismo e síndrome de Down. Eu já atendo a várias especificidades de pessoas com deficiência. E também comecei a buscar o mercado através de parcerias, né? Eu sempre ouço e converso muito com as pessoas, né? Nas instituições, já tenho amigos, né? Grupos, e eu tinha uma demanda muito grande para capas de chuva. As cadeirantes diziam que elas não conseguiam tocar a cadeira e segurar guarda-chuva, ou então as capas de chuva eram horrorosas, pareciam aquelas peças de obra, e eu consegui, então, uma parceria através de da Plástico Bolha Store, de nós produzirmos capas de chuva bem alegres, porque todas elas queriam aparecer naqueles dias cinzentos de chuva, sem nenhum pudor. E também as bolsas no colo, que facilitam o acesso, porque a cadeirante leva tudo atrás aqui, sabe? Aqui na lombar, ela enfia celular, enfia carteira com dinheiro. Então, a bolsa no colo favorece o alcance das mãos para suas coisas, né? Dinheiro, celular e tudo mais. Sem cair, sem perder, nada disso. E também faixas para joelhos que sejam leves, para não marcar na roupa. Porque, dependendo do tipo de lesão, os joelhos se abrem. Então, a pessoa vai para um casamento com as pernas assim. Ou quer usar uma roupa curtinha e aí fica a calcinha aparecendo. Então, as faixas, elas são delicadas, macias, e também foi um processo de demanda e de ouvir o que o público precisa. Também busquei parcerias com essa índia que eu citei no início, né, que é uma índia que é amputada, que tinha muita dificuldade em acompanhar a produção da cooperativa no Acre, e nós passamos a incorporar as peças dela nos bolsos, nas golas e nos próprios acessórios que ela produz. Hoje eu acredito que eu faço a roupa pensando o que eu posso fazer para incorporar as peças da Pateane, porque normalmente é o inverso, né? Porque, assim, acabei intitulando, inspirado nela, a coleção indígena, e busquei também pessoas que pudessem colocar a minha roupa com a representatividade das fotos, né, com modelos cadeirantes, amputadas, com paralisia cerebral, e colocar essa foto no marketplace. Quando a gente fala da Dafit, que é o maior portal de moda da América Latina, é muito importante a pessoa com deficiência se ver representada dentro de um portal que estão todas as grandes marcas. Então, quando nós entramos na Dafit, foi uma vitória muito grande para mim, porque eu podia ver em todo o país pessoas comprando a roupa, tendo acesso à roupa e se vendo ali também nos catálogos. Então, você vê uma pessoa com paralisia cerebral do lado de outras marcas, que ninguém coloca a pessoa com paralisia cerebral, que, aliás, é um grande erro, né? Porque as pessoas, quando vão fazer a inclusão só pelo marketing, elas colocam as roupas em pessoas que não têm deficiência. E aí você acaba, porque não tem representatividade. Nada errado em você colocar uma roupa que tenha um braille ou tenha alguma especificidade numa pessoa sem deficiência. Mas o mais importante é que a pessoa com deficiência esteja vestindo. Isso dá a verdade, isso fundamenta. Então, ver ali na Dafit foi muito bacana.
E logo em seguida, através da Luísa Trajano, eu entrei para o marketplace do Magalu, que tem os recursos do Hand Talk, que é a linguagem de sinais, e o Essential Accessibility, que traduz o que está escrito para o áudio, aumenta as letras também para quem tem baixa visão. Quer dizer, é uma experiência inédita de compra, né? Além de você ter um produto sustentável, um produto que tem todo um cuidado com os insumos e com a qualidade de produção, ele é inclusivo e ele está disponível em vários portais de marketplace com a representatividade da pessoa com deficiência. Eu fico muito feliz mesmo, e chegou um momento na minha vida que eu precisei de ajuda, porque chega uma hora que a gente não sabe mais o que eu faço agora, né? Porque os recursos de pequena empresa, de empreendedor, a gente está sempre fazendo milagres, né, no dia a dia. E os investimentos também que eu faço, né, para vocês terem uma ideia, eu fiz 3 protótipos de etiquetas em braille. O primeiro foi esse daqui, e a linha ficava solta aqui atrás. Eu levei para fundamentar o Instituto Benjamin Constant, foi reprovado. Depois eu fiz o segundo protótipo com as linhas presas, foi reprovado. Depois eu fiz um outro protótipo que era assim, esses foram aprovados. Mas imagina, você com um casaquinho amarelo com uma etiqueta dessa. Aí eu fiz um outro protótipo com as etiquetas na cor da roupa. Então, a etiqueta em braille, ela hoje vem incorporada na roupa que a gente produz. Nessa busca por ajuda, eu me entendi no momento que eu precisava crescer com uma gestão. E eu sou sozinha, eu trabalho, eu faço tudo sozinha, por mais impossível que pareça, desde a divulgação nas redes sociais, desde a confecção, desde a concepção, na verdade, desde da compra dos insumos. E eu fui participar, eu precisava de ajuda. Então, eu fui participar do Shark Tank Brasil, essa última temporada, que chama-se Negócios que Emocionam, e consegui 2 sócios de peso, onde, a partir de um determinado momento, nós vamos começar a fazer com que esse trabalho ele se torne efetivo, no sentido de estar disponível em todo o país e no sentido de industrializar, porque escalar, eu já escalei as peças, né? Eu já tenho grade, já tenho tudo direitinho já nesses anos todos. Então, agora nós estamos cheios de esperança, porque a palavra-chave para a gente, para toda a sociedade, é a empatia. E eu espero que, através do meu trabalho, eu contribua com isso. Beijo. Obrigada. Nossa, perfeito. Obrigada, Silvana. Eu vou fazer minha fala compartilhando aqui uns slides que vai complementar a minha fala. Eu vou até apagar minha câmera, Grazi, para fluir melhor. Ok, como preferir. Então, vou apresentar aqui. Eu vou cuidar também com a questão do tempo. Então, a moda inclusiva surgiu na minha vida lá em 2005, 2004, na minha graduação, numa disciplina de desenvolvimento de coleção, e a professora ela deu vários briefings para alunos, sorteou, e o briefing da minha equipe era desenvolver uma coleção de roupas para motoboys. E uma outra amiga minha era desenvolver, colegas minhas, uma roupa esportiva. E outra amiga, enfim, cada dupla acabou pegando, né, uma temática. E uma temática que me chamou muita atenção foi de 2 meninas que pegaram o tema. Na época não era moda inclusiva, mas eram roupas adaptadas para crianças que tinham algum tipo de deficiência. E aquilo dali meio que caiu minha ficha, né? Nossa, que coisa mais linda, né? Encontrei o meu rumo na moda, digamos ali. Mesmo eu não tendo feito o projeto, eu achei aquela ideia incrível, inovadora e necessária. Isso foi lá por volta de 2004, 2005. Eu não lembro agora bem certinho. Quem me apresentou essa proposta, quem sugeriu foi a professora Jaqueline Keller, do curso de moda, design de moda da Univale.
E aquilo dali me encantou muito, e depois disso fui trabalhar numa empresa, quis continuar os estudos, fui fazer o meu mestrado em São Paulo, e terminei o meu mestrado, voltei, eu ia voltar a trabalhar na mesma empresa que eu tinha iniciado, mas surgiu uma proposta de eu dar aula e aceitei a proposta de dar aula. E recebi uma ementa de uma disciplina que falava da relação da moda com as questões sociais. E na hora, quando eu vi essa ementa, nossa, é o momento de eu trabalhar com moda inclusiva, com auxílio dos alunos. E foi assim, desde 2008, que eu venho trabalhando com moda inclusiva, orientando os alunos, desenvolvimento de projeto em disciplina, em orientação de projeto de pesquisa e extensão. Inicialmente, os alunos que eu dava para o curso de design de moda, eles se sentiam um pouco estranhos. Nossa, desenvolver uma roupa inclusiva, adaptada. Professora, tem certeza, né? No início, eu senti uma certa rejeição, tanto por parte dos alunos, tanto para as pessoas que a gente fazia as entrevistas, as próprias pessoas que tinham necessidade, algum tipo de necessidade também. Alguns questionavam, mas por quê? O que a moda tem a ver com isso? Mas isso é preconceito, isso é exclusão e não inclusão. Então, se tinha todo um cuidado para fazer a entrevista, geralmente a gente pedia para fazer entrevista, o questionário com as pessoas que eram próximas, parentes, e a gente via que não tinha problema em falar da própria deficiência, porque às vezes a gente ia abordar um tema que ia mexer na ferida da pessoa, né? E não era o que a gente queria, era justamente ao contrário. E no final, esses alunos que né, às vezes não gostavam inicialmente da proposta, se sentiam muito tocados e percebiam que poderia fazer uma diferençazinha na formação deles. E tanto é que algumas pessoas falaram, né, professor, eu posso até não trabalhar com moda inclusiva, mas a partir do momento que eu começo a criar um produto, eu já vou pensar nessa sutilezazinha que é tão pequenininha, mas pode fazer uma diferença tão grande para uma pessoa que tem uma deficiência. Então, desde lá eu venho trabalhando com isso, e em 2016 eu passei no concurso, comecei a dar aula no curso de engenharia têxtil, onde eu dou as disciplinas de moda no curso de engenharia têxtil da UFSC, e lá eu pude ter a mesma oportunidade de trabalhar com essa interação social, com essa parte da moda inclusiva. Então, o primeiro projeto que a gente pôde desenvolver de interação social, projeto dentro de uma disciplina, são práticas curriculares de inovação e desenvolvimento regional e interação social na disciplina de introdução ao design de moda do curso de engenharia têxtil, e o projeto ele teve o objetivo de desenvolver uma coleção de uniformes para o coral Vozes do Coração, dos associados que fazem parte da Cevale, Associação de Cegos do Vale do Itajaí. E toda a coleção foi desenvolvida em coprodução com os associados da instituição, né? Eles que disseram as cores, os tecidos que eles gostariam, que amassasse pouco, que sujasse pouco, né, ou que não fosse tão aparente, tivesse uma boa conservação desse tecido, que fosse fácil vestir. E de todas as alternativas, essa foi a proposta escolhida, a ficha técnica que os alunos fizeram, o Arthur Adriano, a Júlia Pellerin e o Michael Maurer, os alunos da disciplina, que fizeram essa proposta, pensando em toda a questão de acessibilidade, né? Então, tem todo bordado da Cevale na parte da frente, a parte de baixo em braille. A gente fez toda uma pesquisa com os associados, a maioria deles não lê em braille, e quem faz parte do coral é uma faixa etária mais acima, né, terceira idade, ou acima de 50 anos, pessoas que não estão acostumadas a ler braille, né, já tem todos uns programinhas aí que fazem a leitura desse online, né, desse dispositivo no computador ou no celular. Foi colocado a logo da UFSC, a logo da Cevale em braille embaixo, com aviamento termocolante. Uma empresa acabou confeccionando essa proposta e a gente ficou muito contente de ter uma parceria com ela.
E atrás, Vozes do Coração, também em braille. Então, essa foi a primeira a proposta escolhida. E depois foi confeccionado por uma empresa. Teve toda essa questão de uma escolha de tema inspiração dos alunos. Eles se inspiraram na obra A Bailarina, do Antônio da Silva, que é um artista visual que trabalha com essas questões de arte inclusiva. Toda a obra dele é em alto relevo. Então, é feito justamente para as pessoas que têm baixa visão ou cegueira total. Parece-me que deu uma travadinha aqui, talvez até um probleminha na internet. Deixa eu voltar aqui para ver se está funcionando. Deixa eu voltar. Ok. Então, essa daqui é a obra escolhida, Bailarinas. Foi feito também uma exposição com os associados. E aqui tem toda a foto do Antônio da Silva cantando e depois mostrando como funcionava a obra, né? Que é uma obra sentida com as mãos, uma obra muito bonita. E as peças foram confeccionadas, e aqui uma foto do coral se apresentando no auditório da UFSC. Eles ficaram muito contentes em receber esses uniformes, né, de se sentirem ouvidos e poderem criar junto conosco essa proposta. Então, desde 2018 até agora, a gente desenvolve na disciplina todo semestre uma parceria e produtos, às vezes com associações e instituições diferentes. Até o momento, a gente desenvolveu com a Bludef e com a Cevale, mas produtos diferentes. E projeto de pesquisa Moda para Todos, estudos dos princípios do desenho universal aplicados ao vestuário, é um projeto de pesquisa que eu coordeno, com 2 alunos bolsistas voluntários, o Christian Mailer e a Fabiana Breyer. Ele já finalizou, né? Eu vou apresentar aqui o resultado. Professor orientador da área de automação, que fez parte do projeto, Leonardo Rincon, em coprodução com os associados da Associação Blumenauense de Deficientes Físicos, a Bludef. Nós tivemos uma doação de tecido pela marca Invel, não sei se vocês conhecem, que tem um tecido com tecnologia que estimula a circulação sanguínea. Os alunos participaram do 6º Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, com a coleção Alegria, inspirada nas obras do Gonçalo Borges, que é professor, palestrante e pintor. É uma pessoa incrível por tudo que ele faz, né? O trabalho que ele faz, é pintor de boca e pé. Trabalho belíssimo. Aqui está as peças sendo desfiladas no desfile 2018. Foi produzida uma jaqueta para a coleção, que tinha um dispositivo de sensor de queda. Também foi feita uma coleção que foi apresentada no 5º Brasil Sul de Moda Inclusiva para deficientes visuais, em coprodução com a Cevale. E numa dessas jaquetas, tem uma jaqueta aqui, no caso, né, que são as bailarinas, também inspirado na obra do Antônio da Silva, tinha sensores ultrassônicos, também feito pela Fabielle e pelo Christian. Sensores ultrassônicos na linha do peito, na parte, no forro, então não dá para perceber, né, aqui. Então, sensores ultrassônicos na parte da frente, nos braços e nas costas. Esses sensores ultrassônicos, a partir do momento que chegava próximo a uma barreira, mais ele vibrava. A intenção não era tirar a bengala, né, mas ser um complemento ou uma ferramenta da bengala. Justamente por isso, né, na parte de cima, quanto mais se aproximasse de um obstáculo, mais ele vibrava. E do lado direito, o desfile que aconteceu no 6º Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, inspirado nas obras do Gonçalo Borges. Ele foi finalista também do Prêmio Design, né? Prêmio Brasil Criativo na categoria Design.
E para finalizar, eu só vou mostrar um videozinho de 1 minuto, mostrando como é que é essa tecnologia. Essa daqui é a Fabielle, e o Christian estava gravando, os alunos bolsistas da disciplina, uma bateria na parte interna. Obviamente são projetos conceituais para serem estudados e talvez virar um produto comercial. A obra do Gonçalo Borges. E também foi criado um aplicativo. Esse aplicativo mostrava se tinha alguma queda ou não. Ali ele detectou automaticamente uma queda e poderia ligar para a pessoa, para o responsável, para ver se teve algum problema. Poderia ser utilizado por pessoas com problema de mobilidade física, né? Mas por idosos. Opa. E acabou vindo outro vídeo. E para finalizar, uma frase do Gonçalo Borges que eu acho ótima: não é a lei que vai proteger o portador de deficiência, e sim é a consciência. E é isso. Deixa eu interromper aqui a minha apresentação. E agora a gente pode fazer umas perguntinhas rápidas, porque a Daniela já tem que sair daqui a pouco. E qualquer coisa a gente continua com a Heloísa e com a Silvana, se concordarem. Eu só queria falar uma coisa, assim, antes até das perguntas. Bom, faz as perguntas, porque vai que o que eu vou falar está dentro das perguntas, né? Sim, eu acho que E eu peço desculpas, gente. É que assim, a Graziella sabe, o Fashion Revolution, ele, nossa, assim, ainda mais nesse momento pandêmico de internet, e eu morando em Paraty, vocês imaginam, assim, a maioria das pessoas aqui, a gente tem uma deficiência da internet, então, assim, é muito difícil, sabe? Então, assim, ter o horário certo, aí tem a coisa antes da chuva, e aí se você tem que se mobilizar, sair para algum lugar, aí tem a questão de maré, e é muito doido porque a gente acaba vivendo dentro de um cenário externo, né, da natureza, de fato. Então, assim, já peço até desculpa antecipar. Tá, Daniela, então, são 3 perguntinhas, e daí a gente pode começar contigo, e depois, se você precisar sair, a gente continua com a Luísa, com a Silvana, se elas concordarem, ok? Então, como organizadora do concurso Moda Inclusiva, quais foram as entraves iniciais para montar o evento? Elma, como você conceitua a moda inclusiva para quem está chegando agora e não entende ainda o conceito de moda inclusiva? E qual o futuro da moda inclusiva? Eu acho que talvez é a pergunta central. Qual o futuro da moda inclusiva? Então, vamos lá. A1. Repete a 1 para mim, Grazi. Tá bom. Como organizadora do concurso de moda inclusiva, eu imagino que você deve ter passado por algumas entraves iniciais para montar o evento. Poderia dizer para a gente se teve alguma entrave ou foi super tranquilo, foi super aceito já de cara? Não. Primeiro, eu até alinho, né, essa questão com as questões que a Heloísa trouxe, que a Silvana trouxe, lá, né, daquele momento, 15, 16, 18 anos atrás, onde já fazer a pesquisa já era... A gente, eu não sei nem qual palavra usar, não sei se é moderno, inovador, né? Eu falo que as ideias estão todas aí, né, no astral para todo mundo captar, e fico muito feliz hoje que converso com pessoas que está todo mundo captando isso, né? Então, assim, nós somos pioneiras, né? Na verdade, todos nós, e de sentir realmente essa necessidade de olhar para todos, né? De olhar para esses corpos plurais, porque como a Elo disse, a Silvana trouxe, essa questão que no Brasil a gente também vivia nesse lugar de corpos que nem era da mulher brasileira, né? Porque se a gente pensar o Brasil de norte a sul,
a gente tem diversidades de corpos, de culturas, de sotaques, de comidas, enfim, é muita diversidade, né? Então é um país muito rico em diversidade, e a gente devia cada vez mais olhar para dentro, né? E não, lógico que é legal a gente ter essa troca de saber de fora, mas assim, olhar para as nossas potências. Eu acho que hoje a gente está conseguindo, porque a internet, realmente, como já foi falado aqui, ela foi um divisor para a moda, né? E para a gente se valorizar e para a gente pensar nisso. E no começo, também até linkando com o que a Silvana disse, dessa questão de inclusão, exclusão, criar um concurso, por que foi isso, né? Porque, assim, onde ninguém se falava desse assunto, qual era a ideia? Você trabalhar com os estudantes, porque os estudantes são o futuro da profissão, né? Se você sensibiliza os estudantes, você consegue sensibilizar um futuro onde você não precisa ter uma lei de cotas, onde as pessoas já tenham a consciência de que isso faz parte. Quando eu vejo a Silvana falar da marca dela, onde as costureiras estão engajadas, esse é o propósito, né? Você não ter só um produto ali no final, né? Não ter só a representatividade das pessoas, mas você poder ter essa inclusão dentro de todo o processo da criação, da confecção, do segmento da moda. E no começo, eu lembro que o primeiro concurso, para mim, né, foi muito significativo, porque a gente não tinha nem... As modelos não queriam participar. Então, eu ligava para minhas amigas, né, que tinham alguma deficiência, até você tá a Carol Custódio, que é uma grande parceira, né, Carol Paraguaçu, como muita gente conhece, que ela tem a ausência dos braços e das pernas, e eu falava, pelo amor de Deus, eu preciso de mais uma modelo, mais uma. Ela, você tá doida? Eu não tenho nem braço, como que você quer que eu desfile? Eu falei, amiga, a gente tem que colocar o nosso corpo, a nossa cara, a gente tem que mostrar, né, a nossa brasilidade, a nossa diversidade, vamos. E ela super ativista lá na cidade dela. Então, assim, e hoje eu recebo e-mails todos os dias, mesmo o concurso não acontecendo, né, das pessoas querendo desfilar, das pessoas querendo estarem à frente, das pessoas querendo falar, e a Silvana trouxe uma coisa muito legal das mídias sociais, que eu acho que cresceu muito durante a pandemia, onde essas vozes, né, foram faladas. A Elô também participou do nosso panorama da criação inclusiva, e pessoas maravilhosas chegando hoje também, assim, com influenciadoras. Então, foi muito difícil, assim, no começo, busquei muito apoio e as pessoas não entendiam, até mesmo as próprias pessoas com deficiência, sem deficiência, o mercado da moda. Então, assim, realmente foi esse entrave, assim, E que eu falo, né, gente, que é o diferente, né? A gente vem de uma sociedade onde o diferente não é certo nem errado, né? É só diferente. Então, a gente vem acostumado a ser colocados em caixinhas, em padrões. Eu acho que a gente está realmente nesse momento da desconstrução, né? Para construir uma nova forma. A segunda, eu acho que foi em relação ao conceito da moda inclusiva, é isso? Consegui responder a primeira? Porque às vezes eu me devaneio nos pensamentos. Perfeito. É porque é muita emoção, sabe? É uma jornada, assim, de vida, né? Que eu acho que todas nós sentimos aqui, todas nós quatro aqui também, né? Porque está todo mundo nessa caminhada, onde a gente não tinha referência bibliográfica. Gente, todo mundo aqui pesquisou. O que tinha de referência bibliográfica? A gente não tinha referência bibliográfica, a gente não tinha textos, a gente não tinha nada. Por isso, da importância, eu até vou entrar um pouco no conceito da moda inclusiva, porque a moda inclusiva, para mim, ela cabe até na fala de cada uma, ela é co-criada, né? Por isso que eu falo que ela é muito moderna e muito sustentável, porque ela trabalha os 3 pilares da sustentabilidade, não só o social, ela trabalha o ambiental também, se a gente for ver nessa questão de upcycling, que a gente pode pegar estoques de grandes empresas, né, que têm alguns defeitos que não vão à venda, e adaptar, né, e a gente pode trabalhar as questões do econômico, que é quando você coloca, a pessoa às vezes ela não sabe nem como que ela vai se vestir para trabalhar, principalmente alguns homens, né, de terno, advogados, e aí como que eu faço isso, né, porque a gente ainda vive num código de vestuário, né, eu acho que isso está quebrando um pouco, até por conta da gente estar nessa questão pandêmica, e a gente está mudando um pouco até o estilo, né, de estar trabalhando através das telas. Eu acho que isso está sendo ressignificado, mas as pessoas, às vezes, não se sentiam confortáveis de procurar um emprego por conta da vestimenta. Então, isso também impacta muito no econômico, e quando você consegue fazer com que essa pessoa
eu estou querendo mudar um pouco dessa palavra empodere, mas não me vem nada agora parecido, mas que ela se empodere de trabalhar e de ter a sua vida, a família dela também consegue ter uma vida, né? Então, porque geralmente as pessoas sempre têm alguém cuidando, e aí quando você consegue ter autonomia, você começa a gerar mais renda para aquela família. Então, acho que a moda inclusiva, ela traz esses 3 pilares, além de trazer desde o começo dela, que também foi falado aqui, é a cocriação, né? A cocriação, isso eu acho que é uma transformação da moda muito grande, onde você cria em equipe, onde você cria um coletivo, onde você cria ouvindo o outro, né? Se a gente pensar assim, como é uma criação muito nova era você criar em coletivo, né? Silvana falando que vai nas instituições que escuta, a Elô participando de todos os cursos, e a gente trazendo esse lugar de fala. Eu sempre tive muito o cuidado, não é nem o cuidado, assim, uma percepção assim de que dos cursos, né, que a gente elaborava da moda inclusiva, sempre levar alguém, sabe, que fosse protagonista. A Elô já participou dos cursos, né, a Dani, uma outra amiga minha com deficiência visual, porque assim, não é sensibilizar, mas é mostrar, né, e assim, gente, não tem representatividade, hoje a gente já melhorou, mas as pessoas não tinham acesso, né, porque, assim, desde criança, por isso que eu falo que a coisa é muito mais lá atrás, né, se a gente estudasse todo mundo junto, se a gente estivesse todo mundo junto desde o começo, se as lojas tivessem manequins adaptados, se você andasse em shopping e visse manequins adaptados desde criança, então, assim, isso torna uma coisa muito mais orgânica, mais natural para a sociedade, né, eu acho que a gente está chegando nesse ponto. Então, eu acho que o conceito da moda inclusiva é isso. Eu já criei vários textos, sabe? Assim, o que é moda inclusiva? A moda inclusiva é um design para todos. A moda inclusiva, ela é feita para você pensar a diversidade dos corpos. Hoje eu já nem sei mais dizer, porque a moda inclusiva ela é tão orgânica, e ela, assim, aí cria essa questão da tecnologia, que é muito importante, e aí a outra pessoa, outro estudante que está ali, acabou de estudar na faculdade, vai pegar aquele estudo e vai falar, não, agora essa bateria que era assim, ela pode ser um chip, e vamos trazer o wearable para isso, e aí isso vai facilitar. Então, assim, para mim, a moda inclusiva ela é um processo sempre em cocriação. Sobre o futuro da moda inclusiva, né? Sobre o futuro da moda inclusiva, sim, eu até me emociono quando eu escuto, quando eu vejo o seu trabalho, da Silvana, da Elô, que é uma crescente, né? Antigamente, quando eu chegava nas universidades para dar palestras e falar sobre o assunto e convidar para o concurso, que no final a gente já estava recebendo trabalhos do mundo inteiro, mas sempre o Brasil estava à frente com os maiores e melhores trabalhos, sem puxar sardinha, mas era o Brasil. A gente vê essa crescente mesmo, né, dentro das universidades, das pessoas se importarem. Então, eu chegava nas universidades e perguntava, quem conhece a moda inclusiva? Eram 2, 3 que levantavam a mão. Isso quando eu não chegava lá e, pelo tema, se esvaziavam a sala, sabe? Eu falava, nossa, e a doutora Alina Mara, minha família, sabe? Todo mundo, assim, sempre me apoiando. Daniela, não importa, se tiver 2 pessoas, é com esse amor que você vai falar, porque essas 2 pessoas serão multiplicadoras. Se tiverem 3, é isso. E, assim, não desanima, não desanima. E eu viajava, pelo aquele interior de São Paulo, não sei quantos quilômetros, chegava lá, chegava na minha hora, as pessoas iam embora. Eu falava, não acredito, como assim? Estavam 3, 4, que são pessoas que realmente são multiplicadores, é um plantar, né? Eu acho que é bem esse plantar. Hoje, vivendo na natureza, eu vejo, eu planto um tomate, não adianta eu colher ele amanhã, né? Então, assim, tentar tirar um pouco essa ansiedade do futuro, né? De que esteja tudo assim acontecendo, as empresas estejam pensando cada vez mais, mas entender esse tempo do ser humano, e eu acho que, para mim, mesmo vivendo esse caos que a gente está vivendo, é muito positivo, esse olhar do ser humano sobre o outro, sobre a empatia, sobre a diversidade, e eu trago muito esse lugar da gente experimentar, porque, assim, a moda inclusiva traz muito isso, né? Eu vou de novo dar o exemplo da Silvana, da questão do QR Code, a gente está experimentando, então isso não deu certo, vamos experimentar, vamos fazer de novo, porque a gente vem de uma sociedade onde qualquer coisa que a gente faz tem que dar certo, é o resto da vida, né? Então a gente esqueceu que somos cíclicos, né? Então, assim,
Não, experimentei, deu certo por aquele tempo, mas agora vem uma coisa mais nova que também deu certo, e assim a gente vai caminhando. Então, eu acredito que esse é o futuro, né? O futuro é essa construção junta de todos, das pessoas com e sem deficiência, porque as pessoas sem deficiência também são aliadas, né? Então, assim, eu como me coloco, a da mulher latina, né? Ou, enfim, alguns lugares, né? Que eu tenho lugar de fala, outros que eu tenho aquele lugar sei lá, de estudante, de design, mas que o protagonista é a pessoa com deficiência, que sem ele também eu não consigo pensar em criar soluções, então eu acredito muito nos aliados, nesse coletivo, nessa cocriação. Eu acho que o futuro é esse, ele já está acontecendo. Perfeito. Falei demais, né? Que eu animo, e vou. Quando a gente se apaixona por uma tema, né, é difícil a gente ser sintético, né, e objetivo. Eu não sei se tu queres fazer uma mensagem final, assim, para as pessoas, sobre moda inclusiva, para... Eu queria falar da questão do Fashion Revolution mesmo, sabe? Porque, assim, sendo representante aqui na cidade, onde a gente está na 4ª edição, né? E como esse movimento, ele também traz uma reflexão de novos modelos de negócio, de novos modelos de moda, né? E, por exemplo, trazer essa experiência que a Silvana trouxe de buscar parceiros, que eu falo do experimentar, né? Hoje a gente vive esse cenário, a gente tem que experimentar, a gente não pode desistir, não tem mais aquela receita de bolo, está tudo desconstruindo, e que bom que está tudo desconstruindo para a gente construir coisas novas, né? E o Fashion Revolution, ele traz muito isso, principalmente aqui nessa cidade, onde a gente tem uma diversidade cultural muito forte, de indígenas, quilombolas, pessoas com e sem deficiência, gente do Brasil inteiro, de fora do Brasil, e assim, o Fashion Revolution, ele consegue ter essa união onde a gente consegue trocar coisas assim que a gente não sabia, né? Trocar sobre a questão até da acessibilidade, então levar essa questão de autodescrever num vídeo, e aí receber uma informação de técnicas manuais antigas, enfim, e de diversidade de corpos, e de beleza, e funcionalidades que a gente vai descobrindo, aliada à tecnologia. Então, na verdade, só tenho a agradecer, né, esse encontro maravilhoso. Vocês me proporcionaram esse encontro maravilhoso. Também que deu tempo de eu chegar. Obrigada, Daniela. Foi maravilhoso, né? Essas mulheres realmente potentes de fala. Olha, muito obrigada mesmo pela sua participação. E agora a gente vai passar para a Eloy, tá dispensada, né? Elô e Silvana, eu queria muito ouvir, mas depois eu vou ver com calma. Eu comecei a fazer as artes, sabe aquele negócio que eu não consegui achar? Desculpa, vou ser rápida para não ficar trabalhando tempo. Eu consegui entrar, amiga. Eu não sei se vai poder ou não, mas eu coloquei naquele maior, eu estou colocando o texto e a foto das pessoas, sabe naquele que tem um buraco, assim? Estou usando isso. Depois espero não tomar bronca. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Vamos falar depois, todo mundo no direct, assim, para não perder essas coisas. E começar a fazer mais coisas juntas. Beijo. Tudo de bom. Então, agora eu vou passar para a Heloísa, fazer pergunta para ela. Como consumidor e criador de conteúdo sobre moda inclusiva, como você percebe esse nicho de mercado? E qual a dificuldade que você encontra para comprar as suas roupas? E por isso tanta gente procura, né, e pede dicas para você. Quer que eu repita de novo a pergunta? Não. Só a segunda, depois eu gostaria que você me dissesse se a dificuldade é online, no atendimento, na roupa ou na arquitetura. Várias dificuldades, né? As dificuldades não são só da peça. Sim. Existe todo um contexto, desde a produção, confecção, a venda final. A gente pode falar de tudo isso, né? Se a gente for pensar e até chegar na loja e ter um provador que seja acessível para um cadeirante, né? Aí a gente já está falando de acessibilidade, né? De como entrar na loja. Então, acho que tu pode
nortear todo esse contexto que é tão necessário para a gente, né? E para as pessoas que querem trabalhar com um produto mais acessível e em todos os contextos, tanto no virtual quanto numa loja física. Perfeito. Então, assim, primeiramente, como consumidora e produtora de conteúdo, eu acho o maior desafio, né? Isso. Olha, o maior desafio como consumidora e produtora de conteúdo seria você ter mais disponibilidade de peças, de roupas pensadas na pessoa com deficiência. A gente vê o caso da Silvana. A Silvana, ela é um caso isolado, se a gente for pensar, porque existem já muitas marcas aqui no Brasil, pensada e destinada a pessoa com deficiência, mas são marcas pequenas, muito de nicho e todas elas estão no e-commerce. Pensando que a pessoa com deficiência, quando eu falo que a Silvana é um caso bem isolado, mas ela com muito esforço, como ela já mesmo disse, porque ela foi atrás, ela insistiu, ela bateu na tecla, mas não foi do dia para a noite que ela entrou na Magazine Luiza. Não foi do dia da noite que ela entrou na Dafit. E isso é muito bom porque dá a possibilidade dela ter essa visibilidade e de conseguir fazer mais entregas para o maior número de pessoas do Brasil. Por outro lado, ela, assim como muitos, ainda está no e-commerce. Que houve um boom agora com a pandemia, aí que a gente notou que as empresas elas não estavam preparadas para venda online. Os brasileiros, independente de ter ou não uma deficiência, tinham muito medo de comprar online, perdeu-se esse medo. Mas a gente tem que pensar, pensando no consumidor com deficiência, muitas dessas pessoas, elas ainda não estão habituadas a fazer compras na internet. Muitas dessas pessoas não têm uma internet de qualidade, um computador de qualidade para fazer essas compras. Elas ainda fazem o uso de comprar em lojas grandes de departamento, lojas físicas. E aí, como consumidor, a dificuldade de eu entrar num shopping, entrar numa rua de comércio, estou falando aqui em São Paulo, e não ver uma ecomoda inclusiva no shopping. Eu não ver numa loja de comércio. Que, diferentemente da moda plus size, eu sempre faço há muito tempo eu faço esse comparativo, porque quando começou a ter esse movimento da moda plus size, bombou de marcas moda plus, e inclusive nos shoppings. De entrar no shopping e ver manequins maiores, por mais que não sejam, às vezes, é o pseudo plus, né, que falam, mas a gente vê que houve esse movimento. E eu ainda vejo que, como consumidora com deficiência, eu não vejo isso nas ruas. E eu gostaria de ver nas ruas. Então, eu acho que falta essa questão do incentivo para essas pequenas marcas. Aí a Silvana pode entrar muito mais, que aí é a experiência dela, o know-how. Mas, como consumidora, meu maior problema eu vejo isso. E até pouco tempo atrás, como consumidora, eu não via modelos com deficiência estampando revistas, eu não via modelos com deficiência estampando campanhas publicitárias. Hoje já mudou essa realidade. Hoje eu estou vendo marcas nacionais e internacionais trazendo corpos com deficiência, corpos reais com deficiência. Pessoas com síndrome de Down, pessoas em cadeiras de rodas, pessoas amputadas, pessoas com vitiligo, modelos internacionais famosas, reconhecidas. Mas eu temo ainda, mas ainda eu vejo, às vezes, esses modelos com deficiência, e ainda é um pouco de crítica, porque às vezes são modelos que
seguem também ainda um padrão do antigo padrão de moda. Então, ainda não foi desconstruído totalmente. Então, às vezes eu vejo uma cadeirante, uma mulher na cadeira de rodas, mas é uma mulher branca, loira e magra. Eu vejo uma criança com síndrome de Down, uma menina com síndrome de Down na campanha. É uma menina loira dos olhos azuis. Então, apesar de ser o diferente, não é o diferente tão diferente. É um diferente aceitável ao olhar da população. Então, ainda vejo essa seleção, entende? Recentemente, eu fiquei um pouco ofendida, não vou dizer o nome, e não vou dizer o nome da marca por questão de ética. É uma empresa de uma famosa marca de cosméticos que veio para o Brasil, internacional, e aí ela distribuiu, e ela ficou muito famosa por ser uma das pioneiras em base para pele preta, trazer uma gama de variedade de cores, né, de base, e pó, compacto, e por aí vai. E quando ela veio no Brasil, ela mandou para alguns influenciadores, alguns artistas, e as pessoas, os influenciadores com deficiência que foram escolhidos foram pessoas com deficiências com pele branca. E por que não pegar uma pessoa com deficiência preta? Então a gente acaba tendo isso porque a gente acaba até discriminando esse corpo com deficiência trans, esse corpo com deficiência negro, esse corpo com deficiência plus. Eu, com o meu podcast, produzindo conteúdo, eu fui produzir um conteúdo pensando assim, a marca plus size é um dos nichos de moda que mais tem crescido no Brasil nos últimos anos de venda. Quando eu fui buscar perguntar se existia uma marca no Brasil que produzia uma numeração plus para pessoa com deficiência, eu não achei. Aí depois de buscar muito, achei uma. Mas uma que ela só tem 2 modelos pensados. Então, a gente acaba tendo algumas questões que a gente tem que reavaliar. Tanto como produtor de conteúdo e como consumidora. Então, para mim, esses são os maiores desafios e críticas, que eu acho que a gente tem que mudar. A gente vem avançando muito, mas a gente tem que passar a discutir mais esses temas, aprofundar mais sobre isso quando a gente for falar sobre moda inclusiva. A Silvana, ela não traz só modelos brancas na sua campanha. Ela não traz só pessoas com deficiência só. Ela faz essa mescla. E essa mescla é importante. Muito importante para a gente mostrar que são modelos iguais ali. Senão a gente acaba virando assim uma questão de nicho, né? A gente bota uma bolinha de uma propaganda só a pessoa com deficiência. E meu maior medo também dessas marcas que estão lançando modelos com deficiência, apesar de ser positivo, meu maior medo amanhã, pensando até em futuro, eu espero que isso não esteja trazendo como uma questão de cota. Não seja só para mostrar para você, olha como minha marca é legal, olha como eu sou inclusiva. Mas até aí, depois de um mês, ela volta a fazer o que ela já estava fazendo. E isso eu vi em algumas coleções, em algumas 2 tentativas de 2 fast fashion, tentar incluir uma coleção de roupas, que para mim foi um ganho, mas quando aí eu esperei a continuidade, não veio. Então, são esses desafios, entendeu? Das empresas, dos consumidores, da indústria, de quem faz, produz, estuda a moda, de querer mesmo fazer como a Silvana, de pegar a causa e bater na porta até o fim. E não desistir no meio. Perfeito. Aí tem a segunda pergunta, né? Sim. Bem, as dificuldades que eu tenho são, primeiro, pensando na peça, né?
é o tamanho. É, porque eu tenho menos de 1 metro de altura, eu peso 20 quilos, e meu tamanho infantil é entre 6 e 8, a depender do formato. Só que eu tenho, apesar desse tamanho, eu tenho um corpo de mulher. Então, eu tenho seios, eu tenho quadril, coisa que uma criança não tem. Então, eu tenho muita dificuldade de encontrar peças, porque eu vejo uma camisa, apesar de hoje a moda infantil tá muito, eles transformaram muito, eles tiraram todo aquele conceito infantil, acho que tá muito adulto até. Eu tenho até uma certa crítica, um certo medo disso, eu acho que cada etapa da vida é uma etapa, principalmente, né, na moda. Eu acho que criança não deve se vestir como adulto tão cedo, mas isso é outro papo. Mas se eu vejo uma camisa, eu não consigo fechar um botão, porque uma criança não tem seio, eu tenho. Então, a concepção daquela peça não foi feita para o meu corpo. E aí, o que acontece? Eu acabo gastando a mais para ter uma peça que eu gosto, que eu quero ter. Então, eu mando fazer meus calçados de salto, eu mando fazer minhas lingeries, eu mando fazer meus trajes de banho. E quando a gente manda fazer, é um trabalho feito à mão, sob medida. É um trabalho artesanal e sai mais caro. Só que eu sou uma mulher privilegiada. Eu tenho condições de pagar. Mas boa parte dessas pessoas com deficiência do Brasil não tem condições. Muitas delas vivem com um salário mínimo porque ganham BPC. Ou, infelizmente, elas não têm uma renda que vai de acima de 2 ou de 3 salários mínimos, que se der o luxo de ter uma vez ao mês, ou uma vez por trimestre, semestre, ou por ano, uma peça desse estilo. Mas, ao mesmo tempo que eu tenho essa possibilidade, eu tenho que sempre pensar em peças atemporais. E é o que a Silvana ela faz atemporal justamente por causa disso. Para poder não ter que ficar, para ela poder comercializar depois. O meu caso é porque eu não posso me dar o luxo de todo mês comprar um sapato novo, porque a New York Fashion Week disse que a tendência de amanhã é usar sapato com salto transparente. E depois amanhã vai ser um neon. E depois vai ser estampa floral. Não dá, eu não posso me dar esse luxo. Então, o escarpão preto é um escarpão preto que vai ser por décadas. E que vai com todo estilo de roupa. Então, por isso, eu não posso seguir a tendência toda vez como eu gostaria. Pensando... Aí a gente falou na peça. Pensando na loja, aí começa desde a arquitetura da loja, porque... E olha que minha cadeira de rodas, ela não é um tamanho convencional. Ela é um tamanho menor por conta do meu tamanho. Ela é uma cadeira feita sob medida. E são corredores estreitos, são lojas que colocam produtos no chão, que dificultam a circulação da cadeira de rodas, correndo risco até de eu esbarrar nessa peça, quebrar, sujar, e ter depois que me comprometer a pagar. Balcões de pagamento muito alto. Por muitas vezes eu tive que pedir para o meu acompanhante, a pessoa, ou me levantar para eu fazer o pagamento do cartão, porque hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro, muito dinheiro, utiliza o cartão. Ter dificuldade de pegar uma peça no alto. E aí, quando tem uma peça no alto, o vendedor não tem empatia de pegar para você. Eu tenho esse problema e eu conversei no meu podcast com pessoas com diferentes deficiências e isso é uma reclamação comum. O vendedor ele não está preparado para atender um consumidor com deficiência, ele não foi treinado. Quando ele vê uma pessoa com deficiência, ele ignora totalmente. Ele não enxerga aquela pessoa como um potencial consumidor. Ele se dirige sempre ao acompanhante. Trata a pessoa com deficiência de forma infantilizada. Não tem o clique
perguntar se pode ajudá-la a pegar alguma coisa no alto, se quer ajuda para trocar roupa, caso quer se vestir, caso a pessoa esteja sozinha, uma pessoa com deficiência física, mobilidade reduzida. Já aconteceu comigo de vendedor ficar sem jeito, não querer me ajudar a experimentar uma peça, porque se eu estou acompanhada de um homem, o homem não pode entrar comigo no provador. Então, eu vou ter que pedir para a vendedora, e a vendedora se recusa. O vendedor já teve questão de se recusar. E aí tem o provador que sempre é estreito, e quando tem provador, já aconteceu muitas vezes, que são das lojas de departamento por lei, né? Que elas têm que ter um provador maior. E aí, por acharem que não aparecem muitas pessoas com deficiência ali, elas usam o espaço como depósito. Então, já aconteceu muito comigo, de chegar lá e querer usar aquele espaço, e ele está repleto de caixas, de araras, de roupas, e eu não consigo usar, ou tenho que ficar esperando. Eu fico sem graça, eles ficam sem graça, e fica aquela situação bem constrangedora. No e-commerce, Graziela, apesar de isso, eu gostaria de deixar bem claro, porque numa pesquisa que saiu do ano passado, do Movimento Web para Todos, menos de 1% dos sites do Brasil são acessíveis para atender a pessoa com deficiência, apresentam recursos. E se a gente for pensar que boa parte dessas pessoas com deficiência, por não conseguirem sair da porta de casa, porque a arquitetura da rua não tem transporte, elas não conseguem ocupar todos os lugares, o único lugar que ela consegue ocupar é a internet, porque em tese não haveria barreiras, elas não conseguem acessar muitos desses sites, inclusive, por mais que as redes sociais tragam ferramentas de inclusão, elas não são 100% acessíveis. Exemplo, o story do Instagram, eu não tenho opção para uma pessoa cega ver aquela imagem. Em 15 segundos eu não tenho como descrever aquela arte, como é que a gente resolve alguma dessas questões em 15 segundos. Mas eu não tenho muita dificuldade de fazer compras, de efetuar uma compra, que é um processo muito difícil para uma pessoa com deficiência visual e auditivo. O que é a maior dificuldade para mim é que as lojas, elas não colocam o tamanho da peça. Ela fala PMG. Mas para mim eu precisaria saber o tamanho do busto, centímetros, o tamanho do comprimento da manga, do ombro. Isso para mim era muito importante, porque às vezes eu fico sem saber se eu compro ou não compro, sabendo que aqui no Brasil a gente tem uma burocracia muito grande para fazer uma troca de uma peça. Os nossos correios não funcionam como a gente gostaria. E para quem utiliza a cadeira de rodas, é outra crítica. E não só isso, pessoas com deficiência física, somente acamadas, elas gostariam de detalhes da peça. O tecido, detalhes da costura, porque pessoas acamadas, elas não conseguem se mover muito, costuras e tecidos muito duros que podem machucar a pele, porque elas não conseguem se mexer, movimentar uma roupa. Então, isso é muito importante para quem tem uma deficiência física. E, assim, para quem utiliza cadeira de rodas, por fim, já vou abrir espaço para a Silvana, gostaria de ver as peças também fotografadas em pessoas em cadeiras de rodas, porque uma peça para quem está em pé não tem o mesmo caimento para quem está sentado. Isso faz toda a diferença para quem quer comprar pela internet e não pode experimentar. Por isso que eu quase não, é muito difícil para me comprar ainda pela internet. Enfim, espero ter respondido. Perfeita. Agora eu vou passar a palavra para a Silvana. Silvana, como designer de moda, que tem uma marca de roupa inclusiva para pessoas com ou sem deficiência, como foi a inserção e a produção da sua marca? Ali no começo, quando você começou a falar, falou um pouquinho a respeito, acho que dá para a gente explorar um pouquinho mais. Qual a maior dificuldade que você enfrentou para a concretização da sua marca?
Eu acho não, sem dúvida nenhuma, foi uma coisa chamada preconceito velado. O preconceito velado, ele é muito cruel, porque ele passa despercebido muitas vezes. Você tem que estar atento para você entender que aquilo é um preconceito velado e mostrar que o preconceito está ali, né? Então, todas as pessoas, quando eu comecei, eu queria modelar, né? Eu queria fazer a peça piloto. E as pessoas me falavam, mas para que você vai fazer isso? Eles já vestem roupa, ninguém anda sem roupa. Ou, eu fico deprimida de falar nesse assunto. Mas como assim? Não precisa. Então, existe uma zona de conforto que é horrível, né? Porque te remete justamente a esses quase 5 séculos, né, de exclusão, onde as pessoas não querem nem falar no assunto, né? Então, identificar para poder me posicionar de uma forma amigável, mas de uma forma que a pessoa entenda que ela está repetindo um padrão, né? E como é legal quando você pode criar novos desafios, né? Já existia as roupas adaptadas para grávidas, já existiam as roupas adaptadas para bebês, que são verdadeiras obras de arte, né? Você pega aquela roupinha e faz aquela roupinha deste tamanhozinho, mas com todos os detalhes possíveis e imagináveis. Você está adaptando uma roupa convencional para aquele corpinho de neném. Você adapta para a barriga que cresce da grávida. Quando eu tive meus filhos, não tinha roupa para grávida. Eu usava as roupas do meu marido. Eu ficava igual uma coisa horrorosa, com aquelas camisas de homem, sabe? Isso há 30 e poucos anos atrás. Então, agora, há 10, 15 anos atrás, já tinha roupas adaptadas, né, para grávidas. O próprio plus size que veio. Então, eu vi que não era o fato da adaptação, era realmente não querer mexer nisso. Então, eu encontrei todas as dificuldades que você possa imaginar, ouvi todos os nãos que você possa imaginar, todos, a ponto de várias vezes eu pensar que eu não ia conseguir uma pessoa para produzir a peça piloto, né? E são anjinhos que são colocados assim, sabe? No seu caminho, sinalizando, vem, você pode dar mais um passo que eu estou aqui, você pode dar mais um passo que está ali. Mas foi um processo muito solitário. Eu tenho um perfil empreendedor e eu sou muito otimista. Então, eu sou alegrinha. Eu sou uma pessoa naturalmente alegrinha, naturalmente positiva, sou comprometida com perfil empreendedor. Então, eu me propus a realizar, eu tinha um dinheiro que eu tinha trabalhado em 2 projetos para me capitalizar, porque eu não queria parar quando eu começasse. E ali eu consegui, aos poucos mesmo, um processo assim, de 2 em 2 anos para gerar algum movimento, sabe? Nesse início eu tive muita sorte, que como eu sou ainda, né? Mas hoje eu sou mais estilista, mas como eu fui produtora a vida inteira, eu tinha muitos amigos que me davam suporte, né? Então eu conseguia fazer as coisas. Fotógrafos, maquiadores, cabeleireiros, donos de loja, estilistas. Eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer isso? Onde eu encontro aquilo? As pessoas me ajudavam, mas era um movimento de colheita de uma semeadura anterior de um outro trabalho, né? Até hoje ainda sou mimada por esses amigos, né, que me ajudam muito mesmo, mas foi muito difícil. Então, muito obrigada. Eu acho que eu posso pedir para vocês uma mensagem final, né? E Grazi, eu posso fazer umas consideraçõezinhas com as coisas que a Heloísa falou, que claro. Achei pertinentes, assim? Por favor. A Heloísa falou da questão da compra online, né? A compra de roupa online ela é difícil para todo mundo, né? Só que a pessoa com deficiência já não tem a experiência de compra nem física, ainda mais online, né?
E quando você entra num processo de produção em escala, você precisa ter um tamanho padrão. O meu tamanho 40, ele vai vestir. Eu produzi uma tabela para pessoas com deficiência e uma tabela convencional. Então, a pessoa com deficiência, quando entra no meu site e no Magalu, e também na Dafit, ela encontra uma tabela de algumas especificidades que atendem melhor aquela pessoa. Mas não tem como você fazer dentro do sob medida. Você vai ter que chegar num denominador comum. Então, assim, eu tenho marcas que me vestem muito bem e marcas que com o mesmo tamanho não me vestem bem. Né? Mas essa é uma experiência que eu tenho, que a pessoa com deficiência não tem. Então, realmente é muito difícil para ela. Por isso que eu acho muito importante você ter esses recursos de acessibilidade assistiva, mas eles são caríssimos. O meu site eu não consegui ter ainda. Eles são muito, mas muito caros. Então, eu tenho essa possibilidade dentro, né, do Magalu. E o e-commerce, Grazi, ele é uma ilha. Você, quando tem um e-commerce, você não consegue gerar tráfego para aquele e-commerce sozinha. Ainda mais um produto que é inovador, ainda mais um produto que as pessoas ainda não entendem muito, né? Não sabem ainda como funciona. Então, quando você sai do e-commerce, onde você não tem possibilidade de gerar um tráfego, para ir para um marketplace que já tem um tráfego intenso, você consegue divulgar mais o seu produto e, obviamente, vender mais, né? A experiência de trajetória do PV, de ponto de venda, a pessoa com deficiência não tem. Então, nós temos essa experiência de poder ir numa loja e falar assim, gente, esse 40 é muito pequeno. Não, eu não gosto dessa modelagem dessa marca, porque a calça comprida é muito baixa, ou tem o gancho é assim, o assado. Então, eles não têm. Então, é tudo muito novo mesmo. Mas é importante que existam as ações. A gente fica meio chateado, né, quando vem uma grande marca, faz uma super campanha, porque a pessoa com deficiência e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Dali a 2 meses não se fala mais nisso. Você vê que é um marketing direcionado para parecer legal, né? Mas levar a fundo e manter o trabalho, são pouquíssimas as que fazem. Se tem alguma grande marca que faz ainda, eu nem conheço, não posso nem te dizer que tenha por isso. Mas elas não deixam também de ajudar, porque se você pega um gancho de uma grande marca, você vai junto. Eu já vou lá e comento, eu tenho também, gente. E você vai entrando na onda, porque é importante você entrar no gancho da história, porque senão você não consegue tirar nada de bom, né? É tudo meio ilusório e sazonal, né? E entrando no atemporal, que a Heloísa falou, eu não trabalho tendência, eu trabalho slow fashion, as minhas roupas são roupas de qualidade e atemporais. O que eu tenho de tendência é o que a tecelagem me traz de paleta de cores. Então, aquilo ali já é uma tendência, né? Você já tem aí o chocolate amargo, o verde azeitona, as cores novas da tendência, que quando você vai comprar o tecido, você já vem inserida nesse contexto. Mas eu não trabalho, por exemplo, agora, né, que teve uma tendência de mangas bufantes, mangas presunto bufante. Imagina, eu não tenho como escoar um material desse ainda, né? Então, eu não trabalho nada sazonal, é atemporal. E também eu queria colocar a questão as pessoas me perguntam muito por que eu não faço roupa para pessoas com nanismo. Falei, gente, tem a Júlia que faz, a Andréia, aliás, que faz, tem outras pessoas que estão tentando, fazer, né? Porque é difícil. Mas as pessoas acabam direcionando tudo para mim, sabe? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Eu tô tentando. Eu comecei produzindo de 38 a 50 os tamanhos, mas para entender o meu público. Qual é o tamanho que sai mais, né? Porque as pesquisas são muito subjetivas ainda, quando você entra no campo, né? No mercado mesmo. E aí eu precisei focar no menor, né? Uma grade menor, uma opção de tamanhos menor, e torcer para vir outras marcas para
ir preenchendo essas lacunas, né? Mas, então, eu sempre explico isso para todo mundo. Eu acho que foram essas questões aqui mesmo. A questão das modelos pretas, né? Eu recebi o prêmio Ubuntu por dar muita visibilidade para as modelos pretas. E também essa questão da paralisia cerebral, que sai totalmente do padrão cadeirante loura linda. Né? A pessoa com paralisia cerebral, ela tem todo um comprometimento que a gente não quer nem saber. Ela também se veste, né? E fundamentar que a pessoa com deficiência tem vida própria. Ela é consumidora, ela é vaidosa, ela gosta de se vestir bem, elas adoram, muitas me pedem para fazer foto, para aparecer nas campanhas, muitas mesmo. Elas beijam na boca, elas têm vida, elas têm maridos, elas namoram, elas estudam, trabalham, e cada vez mais eu espero colaborar para que o processo de sair do trabalho e ir para uma faculdade favoreça através da minha ferramenta de inclusão, que é ter uma roupa adaptada para o que ela necessita no seu dia a dia. Desculpa, agora fala. Você ia perguntar, Grazi. É perfeito, Silvana. Ótimo. Realmente imagina criar um produto que consiga atender todos os corpos, né? Pensando ainda em Brasil, a extensão do Brasil, a miscigenação do Brasil, né? Colonização mesmo do Brasil, né? Se pensar no pessoal da região sul, uma colonização europeia, alemã, né? mais aquela alemãzada italiana, né? Às vezes, japonesa, né? E pensar o pessoal talvez do Nordeste, às vezes mais mediano, um pouco menor. Então pensa toda essa mistura do país. Sim. E quando você entra na parte do tecido está aqui, o que você vai fazer? A facção não produz uma peça, a facção produz 30. Então, Sim. Você vai fazer 30 peças daqui ou 50 ou 100. T-shirt é uma média de 100 cada modelo, cada tamanho. Então, você vai fazer 100 camisas, você só vê o quê com 100 camisas? Entendeu? Então, assim, você começa a ter que pensar, você precisa entrar, assim, numa visão de mercado. Então, peraí, então eu vou atender PMG. Eu não estou fazendo mais PP. E aí você faz aquela quantidade ali e você sai com aquilo nas costas. Então, nesse momento de mercado, você precisa segmentar para você atender melhor. Não é segmentar para deixar de atender, não, mas é para atender melhor. Né? Então, eu busco dentro da minha tabela de medidas atender com excelência as pessoas que vão comprar a minha roupa. Entendeu? Perfeito. Gente, ótimo, a gente podia ficar aqui, né? 4, 5. Oh, não é? Acho que assunto não ia faltar. É mesmo. E todo esse conhecimento, toda essa vivência de vocês, nossa, maravilhoso poder ter encontrado vocês nesse caminho, esses anjinhos, né, que a vida apresenta pra gente. São. Eu acho que a gente pode finalizar, né? Já foi uma gravação bem ampla, já deu para entender todo um contexto, né, da moda inclusiva hoje. Nada impede que a gente faça outros encontros que eu acho que vão ser tão ricos como foi o de hoje. Eu acho que eu vou passar a palavrinha para a Heloísa, se ela quiser fazer uma mensagem de finalização, e depois eu passo para a Silvana de novo, que se quiser passar mais uma mensagem de finalização e aí a finalizar também o todo da gravação. Heloísa. Bem, antes de falar a mensagem final, só queria, para quem estiver assistindo, uma marca que está trabalhando muito com moda para nanismo, inclusive criou uma escala de numeração para nanismo, para o corpo com nanismo, o mais não vou dizer mais conhecido, que é mais, porque existem vários tipos de nanismo também no mundo, é o Via Voice for Fashion, aqui no Brasil. Então, quem estiver assistindo e conhecer alguém com nanismo, para a gente ajudar, né, outras empresas brasileiras. Ela deve atender o tipo acondroplásico, Luísa? Isso. É o tipo mais comum de nanismo. É o mais comum. E aí, eu acho que é importante também a gente divulgar outras marcas também que trabalham com moda inclusiva, até porque, justamente como diz a Silvana,
o corpo com deficiência, cada tipo de deficiência, possui uma necessidade muito específica. Apesar de eu estar numa cadeira de rodas, as minhas necessidades não são as mesmas de um paraplégico, que não são as mesmas de um tetraplégico. E apesar de ter baixa estatura, não são as mesmas necessidades de uma pessoa com nanismo. Então, quem quiser trabalhar com isso, eu acho que a Silvana também vai dizer, mas eu diria, foca primeiro numa deficiência e que é melhor do que você querer abraçar tudo, senão você vai se perder. E a mensagem final é agradecer, primeiramente, antes de tudo, por esse espaço e essa oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, o @Moda em Rodas, disponível no Facebook, Instagram, Twitter, e o podcast está também disponível no YouTube e nas principais plataformas digitais. No YouTube, ele conta com legenda em português para o público surdo, para que ele pelo menos tenha acesso, né? Como diz a Silvana, infelizmente esses recursos de acessibilidade são muito caros. Eu gostaria muito que tivesse aquele bonequinho intérprete de Libras, mas eu não tenho como arcar com isso hoje. Se alguém quiser me patrocinar, estamos aqui. Faria muita questão de tornar mais acessível ainda esse material. E a mensagem final que eu tenho é que, assim, quando a gente fala sobre moda inclusiva, é para as pessoas que estiverem assistindo e nunca tiveram contato com uma pessoa com deficiência, ou não tem medo de ter contato, acha que não vai ter lucro com esse mercado, é pensar que todo mundo amanhã pode adquirir uma deficiência. Permanente ou momentânea. Quando eu falo momentânea, alguém pode quebrar uma perna e ficar um tempo usando muleta ou uma cadeira de rodas. Alguém pode fazer uma cirurgia e ter que ficar um tempo sem poder se locomover, ou ter que pedir ajuda para tomar banho, para se vestir. E que a população está envelhecendo. E que, como todo mundo que envelhece, acaba perdendo a mobilidade, acaba perdendo a visão, acaba perdendo a audição. Então, em algum momento, não pense que você só vai pensar nesse tipo de peça, de roupa, quando acontecer. Tente pensar em querer que isso seja possível hoje, para que amanhã você não seja mais um lutando ou pedindo por essa moda. Então, minha mensagem é essa. Pensar o porquê que eu, que não tenho deficiência, devo pensar nisso. Ou para quem tem uma deficiência, por que eu preciso lutar por isso? É um direito de todos. Ter o direito de se vestir com autonomia, com conforto e com qualidade, e claro, com estilo também. Perfeita, maravilhosa, Lu. Agora eu passo a palavra para a Silvana. O áudio. Isso. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Queria me disponibilizar, porque a Equal, ela também tem a questão de ser um canal, né, para os estudantes de moda, para ideias, para compartilharmos saberes e para construirmos juntos também, através dos canais que eu tenho, a gente construir parcerias. Porque, às vezes, você está lá no iniciozinho e você tem um produto incrível que a gente pode construir juntos, no sentido de sermos um canal para quem está chegando. Porque o futuro da moda é de vocês que estão estudando agora. Vocês são o futuro. E as pessoas com deficiência, elas estão dentro das redes sociais, mostrando seus cotos, mostrando suas cadeiras, mostrando suas necessidades, e elas precisam que vocês deem continuidade. Então, eu deixo aqui aberto o nosso direct, @Equal Moda Inclusiva ou @Silvana Louro,
para vocês compartilharem com a gente. Também, Grazi, através do trabalho dos seus alunos, nós podemos juntos construir novas possibilidades, né? E deixar meu carinho, meu abraço enorme para todos vocês. Muito, muito obrigada mesmo. E estamos aí, à disposição de vocês. Obrigada, Silvana, também maravilhoso, lindos trabalhos, incríveis, né? A gente teve a fala da Daniela, que veio tudo com a experiência dela né, lá na Secretaria de São Paulo, né, trabalhando um evento de moda inclusiva, percebendo essa necessidade, com a Heloísa, né, como consumidora e comunicadora de moda inclusiva, né, criando conteúdos de excelência, né, e inspirando muitas mulheres. Nós temos a Silvana, pioneira nessa marca, né, ainda conseguindo vender, né, de forma digital para tantas pessoas, né, saindo ali de uma lojinha física, talvez de uma loja física, indo para a rede, né, que eu acho que isso é tão importante para a internet. E são sementinhas, né, sementinhas, que como a Dani falou no início, né, que a gente vai plantando, que vai crescendo, né, que ela falou até da horta dela, plantou um tomate, não é amanhã que vai ter o resultado, é a longo prazo. A gente sabe que essas tecnologias ainda são muito caras, né, para o nosso ideal de como a gente gostaria que as coisas fossem, né? Se fosse fazer uma tecnologia assistiva, um wearable, como os alunos que a gente vem desenvolvendo, quanto isso é complexo, ainda não está no tamanho que a gente gostaria, ou às vezes tem um dispositivo eletrônico pequenininho, mas até a gente ter acesso a ele é complicado. Pensar num produto assim para ser desenvolvido em escala também é complexo. Pensar no produto final que seja acessível para o nosso consumidor também é complexo. Então, tantas outras coisas que a gente ainda precisa melhorar, mas que a gente está tentando. E quando a gente fala de moda inclusiva, a gente não está falando só da moda em si, né? A inclusão, quando a gente quantos olhares que a gente muda, né? Quantos olhares que a gente percebe, né? Nesse sentido, a gente tenta se tornar uma pessoa melhor a cada dia. E a moda inclusiva é um pontinho, né? E é o que nos encanta e nos apaixona cada vez mais. Eu fico muito contente com essa tarde prazerosa, assim, e feliz da vida de ter encontrado vocês e ter podido contar com esse tempo, com essa disponibilidade, com essa calma, com essa riqueza, né? Com todo esse conteúdo. Então, eu finalizo aqui esse momento, mas em breve quero encontrá-las para a gente ter um outro bate-papo para eu poder aprender mais com vocês. Um forte abraço. Tchau.